Fala galera, aqui é o Mike do Inglês com Mike, continuando a nossa aula 3 de estrutura básica da língua inglesa. Gente, eu prometi para vocês que eu ia trabalhar esses 3 pronomes pessoais aqui e o it eu não esqueci, tá? Deixei em destaque aqui, vou falar dele, mas vamos por partes, né? Então eu ensinei para vocês a conjugação com os demais pronomes. Até aqui, gente, vocês conseguem pegar qualquer nome, pronome e conjugar pelo menos um verbo em inglês. Porque você já sabe que você vai tirar a partícula to e apenas conjugar. Eu dei 3 exemplos aqui: to talk, to sleep, to run, mas poderia ser qualquer verbo. Você já consegue fazer uma frase, por exemplo, eu toco, eu jogo. É só você saber o verbo e saber o pronome até aqui, ok? Quando chega nesses 3 aqui, he, she e it, ele, ela, e o it vai ser ele e ela, só para o nosso raciocínio, são pronomes de terceira pessoa. Lembra daquela tabelinha lá em português que a gente tem singular, depois a gente tem plural, primeira pessoa eu, segunda pessoa você, terceira pessoa ele ou ela, do singular, tá? Então a gente vai chamar esses elementos aqui de terceira, colocar terceira pessoa, ok? São pronomes pessoais sempre do caso reto, tá? Do caso reto de terceira pessoa. Eu falei para vocês que é só você tirar a partícula to e sair repetindo o mesmo verbo. Eu falo, você fala, vocês falam, eles falam, elas falam, nós falamos, ele fala, ela fala, ele ou ela fala. Mas o que acontece? Quando eu tenho terceira pessoa, eu vou sempre acrescentar ao final somente pronomes ou elementos, pode ser nomes também de terceira pessoa, a gente vai falar disso. A gente vai sempre acrescentar S ou ES ou IES, tá? Então, quando chega aqui, você vai fazer isso aqui, ó. O sentido é o mesmo. Ele fala, ele ou ela fala. Ele dorme, he sleeps. Ela dorme, she sleeps. Ou ele ou ela dorme, it sleeps. Ele corre, he runs. Ela corre, she runs. Ele ou ela corre, it runs, ok? Se eu tivesse criado a língua inglesa, eu ia aproveitar o barco, gente, ia fazer o mesmo, dessa forma. Aproveitar para todos, né? Mas você tem que colocar S ou ES ou IES, tá? Aqui nesses 3 exemplos eu coloquei S e agora vocês vão saber por quê. Existem 3 regras para pronomes pessoais do caso reto de terceira pessoa. A primeira regra é: quando o verbo terminar em S, SH, CH, O, X, ZZ, você vai pegar lá o verbo no seu infinitivo em inglês, né? Vai ser to alguma coisa, e vai analisar. Se tiver essas terminações, você vai colocar ES. Exemplo, to wash é o verbo no infinitivo. A gente já sabe que a gente tem que tirar o to. Se eu tenho um pronome de terceira pessoa, eu vou, ao finalzinho aqui, ó, SH. Se é SH, eu vou acrescentar ES. Então fica he washes the car. Ele lava o carro. A mesma coisa acontece com esse segundo exemplo. O verbo original é to do. Eu sei que eu tenho que tirar o to, mas o do terminou em o, né? O, eu vou acrescentar es. Então, she does the same. Ela faz o mesmo, ok? A segunda regra, verbos terminados em consoante mais y. Aqui as pessoas tendem a confundir. É somente se terminar em consoante, ok? Se terminar em vogal mais y, não entra nessa regra. Consoante mais y, nós tiramos o y e acrescentamos ies. Exemplo, o verbo original é to cry. Eu vou tirar o to, a partícula, vou usar só isso aqui. CR. R é consoante? Sim. Mais o Y. Então, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Vou manter o C e o R. Então, sometimes she cries, ok? Aqui eu dei um exemplo, ao invés de eu usar o pronome pessoal
que representa um nome masculino, he, ele, eu coloquei um nome. Para vocês verem que, se eu uso um pronome masculino ou um nome masculino, a regra se mantém. É como se eu estivesse usando aqui he. Porque, olha só, Marcos, o verbo original é to try, né? R é consoante, Y, então eu vou tirar o Y e vou colocar IES. Marcos tries too much. Marcos tenta demais. Vocês concordam que eu posso substituir Marcos por ele? Ele tenta demais. E como que fala ele? He. Então a regra permanece. Poderia ser he tries too much ou Marcos tries too much, ok? Lembrando sempre, gente, que um pronome sempre substitui um ou vários nomes, ok? Na terceira regra é extremamente simples. Você vai analisar. Entrou na primeira regra? Vamos pegar os verbos to talk, to sleep e to run do começo. Olha o final. Entra na primeira regra? Não. Qual que é a primeira regra? Essas terminações. Entra na segunda regra? Qual que é a segunda regra? Consoante mais Y. Não tem nem Y. Então, se não entrou na primeira ou na segunda regra, você vai apenas colocar S. Simples assim. Ah, professor, mas por que eu tenho que colocar? Porque a língua inglesa é assim. Como eu disse, se eu tivesse criado a língua inglesa, eu ia aproveitar o barco e ia colocar o mesmo para todos, para facilitar, né? Que é mais fácil do que só repetir. Mas vocês têm que seguir essas 3 regrinhas, ok? Uma vez mais, não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Obrigado de coração. Abraço, Cia!